Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. O nosso programa acontece às segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UBC, o canal do Juan. Hoje a gente programou para fazer um pouquinho mais cedo, né? Porque tem jogo na Areninha. E às segundas-feiras a gente tem feito o programa mais cedo também, porque tem treino dos veteranos na Areninha. E hoje tem jogo, só que a gente estava assistindo a medalha de ouro do Brasil. O Brasil medalha de ouro no vôlei de praia, 2-1 em cima das canadenses. E a turma do bate-bola estava acompanhando. Hoje nós vamos falar muito do futebol amador, Cruzeirão da Massa em destaque. Vamos falar do campeonato da Areninha, primeiro campeonato aqui da Areninha, aqui no Barro Preto. Saiu a tabela não, saiu os grupos, sorteio dos grupos, foi feito hoje à tarde e a gente vai atualizar aqui. Vamos falar também do Terrão que inicia as quartas de finais já nesse final de semana. Amanhã tem jogo, o primeiro jogo das quartas de finais. Vamos falar da Copa da Regina, tem jogo acontecendo. Copa Alves Ferreira, mais jogos, né, valendo pela primeira rodada. Copa Regional da Lagoa do Serrote também tem o segundo jogo do mata-mata. E vamos falar da segunda Copa Society lá da Arena Juremar, do meu amigo Kleber Carneiro, futebol amador. É isso. E no futebol profissional a gente vai dar destaque à Série A do futebol brasileiro, Série B, Série C e a Série D. Vai começar as oitavas de finais e tem o Iguatuzinho tentando uma vaga na próxima fase. Vamos torcer para o Iguatu. Em Copa do Brasil, a gente conheceu os 8 times que farão as quartas de finais, sorteio próxima semana. Vamos falar dos Jogos Olímpicos e, lógico, do futebol europeu, alguns campeonatos já voltando. Amanhã tem jogão de bola, a Supercopa da Inglaterra, tá certo? Então, tá aí muitas informações no programa de hoje. No início do programa, já mandar um boa noite, um abraço para o meu amigo Ivano Sérgio, rapaz, ele lá do Córrego das Almas, sempre que pode, curte o bate-bola. Ele que é um dos dirigentes lá do Vitória, do Córrego das Almas. Um abraço para ele, para toda a família dele. Boa noite, tá certo? E já também trazendo o boa noite de destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para as Olimpíadas da França, na qual a Espanha venceu a França na prorrogação, isso mesmo, venceu a França em casa. O jogo normal foi 3-3, a prorrogação acabou a Espanha fazendo 2 gols e se sagrando campeã. A Espanha, que atualmente é a melhor seleção do mundo, sem dúvida alguma, campeã da Eurocopa, campeã da Euro. Pelo lado do Marrocos, ele acabou ganhando o terceiro lugar do Egito, um 6-0, graúdo, em cima da seleção egípcia. E terceiro lugar também no futebol feminino, que a Alemanha acabou vencendo a Espanha por 1-0. Amanhã tem a final feminina, Brasil com a boa seleção dos Estados Unidos. Torcer aqui para as meninas do Brasil trazerem esse ouro para casa. Falando em ouro para casa, acabamos de ter a finalização do vôlei de praia do Diana Patrícia, são ouro nas Olimpíadas de Paris. É sim, o Alberto, lembrando que o Brasil é ouro no vôlei de praia. Realmente, nós íamos começar o programa hoje, estava previsto a gente começar mais cedo, porque tem jogo na Areninha, mas chamou a atenção o jogo das meninas, ganhou o primeiro set, estava perdendo com 6 pontos, acabou buscando aquele set de forma sensacional. O segundo set pegou um pneu das canadenses, mas no tie-break, no set de desempate, o Brasil conseguiu o ouro, né? Depois de 28 anos, o Brasil volta a ser campeão olímpico no vôlei de praia, né? Isso aconteceu em Atlanta, tinha acontecido em Atlanta em 1996, com a Sandra e a Jaqueline, tá certo? Aquela final foi final brasileira, sensacional, show de bola, tá certo? E o nosso programa, Juan, tem o lema, né? Muita informação e pouca enrolação. A gente vai começar falando já do Terrão, Juan, o Terrão que a gente conhece, né, os times classificados para a próxima fase. Teve um sorteio, inclusive na sexta-feira a gente fez um sorteio aqui, e começa amanhã dia 10, Cruzeirão da Massa
e Fortaleza de Canafístula, a partir das 14h30. Na preliminar tem o Fortaleza contra o São Gonçalo de Mutambeira, e no principal o Cruzeirão da Massa joga contra o Fortaleza de Canafístula. Todos os jogadores, com certeza, muita gente do Barro Preto vai acompanhar o Cruzeirão nesse grande jogo, né, Juan? A gente vai desejar aí boa sorte para a galera do Cruzeiro conseguir essa classificação rumo às semifinais, jogão de bola, como eu falei, amanhã na Arena São José. Tá certo? Então o Cruzeiro treinou, né, nos últimos dias, treinou visando esse jogão de bola que acontece amanhã na Santa Rita, apenas o primeiro quadro, mas certamente toda a galera que faz o Cruzeiro, mandar um abraço pro compadre Elvis, pro Dedé, o Dedé que curte o nosso programa no YouTube, mandar um abraço pro Levi, que é o treinador, os jogadores, torcedores, todo mundo na Santa Rita amanhã para empurrar o Cruzeirão rumo à classificação, tá certo? Então estava na programação também essa competição na Santa Rita, que tem, Juan, a organização do meu amigo Yardes Cordeiro, tá certo? Yardes Cordeiro, ele que é o organizador dessa competição. Dia 11, Juan, estava previsto o segundo jogo desse mata-mata, dessas quartas de finais, mas esse jogo, por conta do Dia dos Pais, a galera quer ficar passar o Dia dos Pais comemorando, e não vai ter jogo pelo Terrão. O Terrão retorna dia 17, Portuguesa da Águas Belas, jogando contra o Náutico de Salgadinho na principal, e na preliminar os aspirantes e a Portuguesa da Águas Belas jogando com São Paulo da Baixa Frita, e esses são os jogos do final de semana do dia 27. E no dia 24 e 25 a gente tem mais dois confrontos, Juan. O Juan vai atualizar os jogos do dia 24 e do dia 25, para aí a gente conhecer os 4 times classificados para as semifinais, tanto na categoria aspirante como na categoria principal. Exatamente. O PSV vai jogar contra o Real dos Paus Brancos e o Dourado vai jogar com a equipe do Cearazinho. Os aspirantes têm times diferentes que também vão jogar. A gente vai atualizando, né, Juan? O fato é que amanhã é o Cruzeirão da Massa contra a equipe do Fortaleza de Canafístula, e na preliminar o Fortaleza de Canafístula contra o São Gonçalo de Mutambeiras, o São Gonçalo que tirou o Cruzeirão da categoria aspirantes, tá certo? Com certeza vai ser um jogão de bola, e a gente torce, né, pela classificação do Cruzeiro. O 11 ainda em futebol amador, vem aí, Juan, o primeiro campeonato aqui na Areninha. É o primeiro campeonato na Areninha. A organização é do Elvis e do Dedé, Juan, e nós do Bate-Bola iremos fazer a divulgação. A gente vai divulgar aqui os resultados, a tabela, tudo que acontecer nessa competição, a gente vai estar divulgando aqui. E vai ter, Juan, o sorteio já teve, né? O sorteio já teve essa competição, que tem R$1.000, Juan, R$1.000 para o campeão, o vice-campeão R$500, o terceiro colocado R$300, o quarto colocado R$200. Troféu também para os ganhadores, troféu também para o goleiro e para o artilheiro. É R$100 a inscrição, e nós temos também R$20, Juan, para ajudar na arbitragem, tá certo? Então a gente tem muitos times. Só olhar, o Juan vai dar a relação dos times inscritos, aí a gente vai falar do sorteio que houve hoje à tarde, foi feito. São 15 times, Juan. O Juan vai atualizar aqui. Barra de Ingá, o Split K, o Frescurinha, galera do futevôlei, o Clube do Vaqueiro, CRD Futsal, o Teto Solar, o Amigos do Kiko, a Arena União do Alvaçã, Cruzeiro do Bairro Preto, time do Elvis, o Aragão, o Futebol Clube Entre Amigos, o São Maurício e o Barcelona de Nova Terra. Juanzinho, aí hoje também confirmou o 15º time, é da Santa Rita, do meu amigo Yardes Cordeiro, vai também participar dessa competição. E a gente teve um sorteio, Juan, teve um sorteio hoje, Meninos da Vila, o time da Santa Rita, Meninos da Vila. A gente tem o grupo A, Juan, como a gente falou no início, são 5 grupos de 3. Grupo A, Juan. Clube do Vaqueiro, Aragão, Esporte Clube e o Frescurinha. Isso, grupo B. Meninos da Vila, Amigos do Kiko e o CRD Futsal. O grupo C. Split K, Barra do Ingá e São Maurício. O grupo D. Cruzeiro do Barro Preto, Arena União e o Barcelona de Nova Terra. E o grupo E. Teto Solar, Futebol Entre Amigos e a galera do futebol. Tá aí, essa galera do futebol é da Miraíma, tá aí, Juan, 15 times, Juan. 5 grupos, lembrando que classificam 2, né? 2, cada grupo, Juan, a gente vai ter
cada grupo a gente vai ter 3 jogos, né? E a abertura, Juan, pode ser dia 23 ou dia 30, vai depender do Cruzeiro, o Cruzeiro que vai jogar amanhã na Santa Rita, vai depender do jogo das semifinais, caso o Cruzeiro classifique. Então, nos próximos programas, a gente atualiza o dia que vai começar e, com certeza, Juan, a estreia terá a presença do Cruzeirão da Massa, né, do time da casa, um jogo valendo pelo Grupo D, e essa competição. A gente deseja boa sorte aos participantes, com certeza vai ser uma grande competição e a gente vai sempre trazer aqui no Bate-Bola as atualizações, tá certo, Juan? Falando em competição, tá rolando a segunda Copa Society lá na Arena Juremal, do meu amigo Ivanaldo, do Kleber Carneiro, Juan, e tem jogo marcado para esse final de semana. É a segunda Copa Society da Arena Juremal, dia 10 de agosto a gente tem o Amigos do Hernando contra o São Paulo, Tabuleiro do Gado, às 4 horas da tarde, e às 6 horas o Fazenda Nova, Vacilão de Fazenda Nova contra o Amigos do Kleber. Juanzito, aí, mandar um abraço aí pro Kleber Carneiro e também pro Ivanaldo, todas as pessoas que organizam essa grande competição, já é a segunda edição. E a 17ª Copa Alves Ferreira, Troféu Evanger Rocha, Melado Caracará, Juan, na Arena Meladão. Tem mais 2 jogos valendo pela primeira rodada, um jogo no sábado, também conhecido como amanhã, e o outro dia domingo, dia 11, Juan. O Cearazinho do Riacho Verde vai jogar contra o Cruzeiro do Barro. Não, o Cearazinho local, Juan. O Cearazinho local. O Cearazinho é do Melado. O Cearazinho já achei que era do Riacho Verde, mas é o local. Jogo do sábado. Quando o Cruzeiro, esse Cruzeiro, Juan, Esporte Clube é Cruzeiro da Miraíma, tá certo? Exatamente. Exatamente, Ceará do Melado contra o Cruzeiro da Miraíma. E o jogo de domingo? Jogo de domingo, o Poço da Onça de Miraíma. Poço da Onça Miraíma. Poço da Onça Miraíma contra o Real Madrid de Sobral. É da Coab lá de Sobral, tá certo? Esse time aqui, tá aí, mandar um abraço aí pro Bibi e também pro Marcos Lima, são os organizadores, Juan, os organizadores. Um abraço também pro Dedé, o Dedé, Juan, que mantém a gente informado. Eu até tinha intenção, gostaria de ter entrado no grupo dessa competição para a gente pegar as informações. Como não deu certo, o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele vai repassando as informações e a gente vai trazendo aqui no Bate-Bola. Mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Albeci Ripardo, Relações Públicas das competições que acontecem na nossa região. O Albeci também sempre ajuda a gente com as competições e também com a Fórmula 1, Rua. E amanhã, sim, sábado, dia 10, a partir das 14h30, tem jogo valendo lá pela 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Quem joga amanhã, Juan? G9 da Veneza contra o Baixada. Esses 2 clubes, Juan, eles são classificados primeiro e segundo quadro. Então, a partir das 14 horas, aspirantes, e das 16 horas é a categoria principal. Eu vou falar em horário, quando a gente estava falando do campeonato aqui da Areninha, aqui no Barro Preto, os jogos acontecem aos sábados. O primeiro jogo às 18 horas e o segundo jogo às 19 horas. Aqui, a primeira competição organizada pelo Dedé e pelo compadre Elvis. Tá certo, Ozinho? Então, domingo, Juan, dia 18. Não, dia 18 é um sábado também, vai ter mais um jogo, é um domingo. Domingo, a partir das 14 horas, é o terceiro jogo das quartas de final da Copa Regional, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. São Paulo do São Bento contra o CRB da Boa Vista, 18 de agosto. Lembrando que o São Paulo com os 2 quadros e o Boa Vista só o primeiro quadro. O segundo quadro é o Santana que acompanha. O Juan, então mandar um abraço aí pro Albeci, ele que sempre nos ajuda a manter informado das competições. O Albeci com certeza vai jogar na Areninha lá na Lagoa do Serrote. Estão terminando, Juan. Com certeza o Albeci também vai bater uma bolinha. A galera da Lagoa do Serrote merecia uma areninha, uma praça esportiva para jogar no horário da noite. E eles estão ganhando essa areninha. Com certeza a galera vai curtir muito, tá certo, Juan? Mandar um abraço também, Juan, pro meu amigo Joelzinho, rapaz. Joelzinho é organizador da Copa, da competição da Copa Zé Regino. Mais uma edição dessa competição. E nós temos um jogo isolado, nesse final de semana, na Arena Antônio Mazenir Lima, lá em Riacho das Flores, a partir das 14 horas. Quem joga, Juan? É o Flamengo do Beira-Rio contra o Palmeiras do Parapuí. Sim, jogão de bola. Mandar um abraço aí mais uma vez pro Joelzinho e pros organizadores dessa grande competição. Tá certo? Então, o futebol amador a gente passou a limpo. Lembrando que hoje, né, tem na Areninha frescurinha, os meninos da Lagoa do Serrote contra o DJ, né? Então a gente vai com certeza acompanhar a partir das 19 horas. A bola já é para estar começando a rolar por lá. A gente vai tocando aqui o bate-bola. O Juanzinho, futebol profissional, a gente
a gente teve o fechamento da rodada de número 19. E o destaque é a vitória do Ceará Sporting Clube. O Ceará que finalizou o primeiro turno na sexta colocação. Juan vai atualizar os 3 jogos, Juan. Pois é, o Ceará 3-1 na equipe do Guarani, o Vila Nova 2-2 com o Paysandu, a Chapecoense com o Mirassol. O Ceará, que terminou esse primeiro turno muito bem, conseguiu exatamente o que a gente queria, uma vitória em cima do Avaí, tirou pontos do América, que era um forte candidato, e conseguiu ganhar do Lanterna Guarani. Poderia ter sido melhor se não tivesse aquelas desavenças, mas um grande primeiro turno do Ceará. Eu vou mandar um abraço para o compadre Elvis, um dos presidentes do Cruzeirão da Massa, que estará amanhã, a gente já falou, lá na Santa Rita, jogando, né, as quartas de finais, rumo às semifinais. E eu vou mandar um abraço para o padre Elvis, ele que fez o sorteio, né? A gente já falou também da primeira competição, do primeiro campeonato aqui da Areninha, a gente fez o sorteio e tudo indica, né? Vai começar o dia 23 e o dia 30, vai depender do Cruzeirão da Massa, então a gente já passou aqui todas as informações dessa grande competição. A organização é do compadre Elvis, do Dedé, e a gente do Bate-Bola vamos fazer com certeza a divulgação, tá certo? O Rosinho, com isso, o Santos é o líder com 34 pontos. A gente tem alguns times, Juan, tem time até com 17 jogos, né? A tabela ela não tá homogênea, alguns times com jogos atrasados, mas na Série A a distorção lá é maior, né? Tem time lá que só jogou, tem 5 jogos atrasados. Aqui não, quem jogou menos jogou 17, mas a maioria dos times jogaram 19. Então o Novo Horizontino é o segundo colocado, o Mirassol é o terceiro, o Vila Nova é o quarto. O América, Juan, é o quinto, o Ceará Sporting Clube aparece na sexta colocação, 3 pontinhos, não, 1 pontinho atrás do G4, né, Juan? Então o Ceará, se fizer um bom segundo turno, tem chance de retornar à Série A, tá certo? Então vai depender se tiver um bom aproveitamento, principalmente dentro de casa, Juan, marcando aqueles pontinhos fora de casa, né? Porque para subir você não tem que ganhar, ter um aproveitamento muito forte em casa e aqui lá beliscar uns pontinhos. Mas assim, Juan, tá muito embolado, muitos times têm chance ainda. Na sequência, a gente tem o Operário, o Sport Clube do Recife, tem 2 jogos a menos. O Operário de Ponta Grossa, a gente tem a Ponte. O Goiás tem 1 jogo a menos, né? O Avaí, o CRB, o Amazonas, o Paysandu, o Coxa, o Botafogo e dentro da zona da derrota, a Chapecoense, o Bruscão, a equipe do Ituano e do Guarani. Só, Juan, o Guarani tem, pelo menos quando o Ceará Esporte Clube jogou demais, jogou um primeiro tempo incrível. Acho que com aquela bola, se o Guarani joga aquela bola desde o início, não estaria nessa situação. Mas assim, é muito difícil de sair, mesmo que pontue muito, porque só tem 11 pontos. 11 pontos, vai precisar ali, para fazer 45, precisa 34 pontos. 34 pontos, são 11 vitórias. Tem que fazer um segundo turno perfeito. Tem que fazer a campanha que o Santos fez. A rodada número 20 já começa hoje, Juan. Hoje, 19h15, com o jogo do Avaí. O Juan vai atualizar toda a rodada, lembrando que o Ceará joga fora de casa e fecha a rodada com o Goiás. Avaí com o Operário, o Ceará que está de olho nesse jogo, mas tem que pontuar. O Paysandu com o Santos, Mirassol com o Brusque, o América Mineiro com o Botafogo, o Ituano com a Chapecoense, o Sport com o Amazonas, o Sport, que nesse momento é o líder em pontos perdidos, o Coritiba com a Ponte Preta, o CRB com o Novo Horizontino, o Guarani com o Vila Nova e o Goiás com o Ceará. Tá aí mais uma rodada da Série B do futebol brasileiro. Na Série A, Rua, na segunda-feira a gente teve um jogo atrasado. O Fortaleza foi... esse jogo, o Cruzeiro vendeu, foi em Cariacica. E o Cruzeiro acabou perdendo 2-1 para o Fortaleza. Com isso, o Botafogo é o líder com 43 pontos, o Flamengo é o segundo com 40, o Fortaleza é o terceiro com 20. Lembrando que Flamengo e Fortaleza têm um jogo a menos em relação a Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras aparece na 4ª colocação. O quinto é o Cruzeiro, o sexto é o São Paulo, o Bahia aparece na 7ª colocação, o Atlético Paranaense é o 8º, o 9º é a equipe do Galo Mineiro, o Red Bull Bragantino é o 10º, o Vasco é o 11º, Criciúma 12º, o Juventude na 13ª colocação, o Grêmio é o 14º, o 15º é o Vitória e o 16º é o Internacional. Lembrando, Juan, que o Internacional só jogou 16 vezes, 16 para 21, 5 jogos atrasados em relação aos times que estão na rodada exata. O Fluminense, uma campanha muito boa, excelente, Juan. O Fluminense já é o 17º colocado, o Corinthians é o 18º, o Cuiabá é o 19º, acredito que dessa vez o Cuiabá vá. E a equipe do Atlético Goianiense, acredito que já foi, Juan. Só tem 12 pontos, é o Lanternão.
já tem 21 jogos, acredito que não se recupera nessa competição. O Juan, mandar um abraço também para o Padre Valdemir e o Lucas, são torcedores do Fluminense e estão contentes, né, com essa recuperação do Fluminense. O Padre Valdemir deve estar mais alegre ainda com o Remo. O Remo ganhou na última rodada, faltam 3 rodadas na Série C, já a gente fala de Série C, e o Remo entrou no G8, Juan. A rodada de número 22 da Série A, ela começa amanhã, Juan, e termina domingo, dia 11, dia dos pais. O Juan vai atualizar todos os jogos. O destaque é o jogão de bola no Maracanã, Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo, que acabaram de disputar uma vaga na Copa do Brasil, nas quartas de final, já a gente fala de Copa do Brasil. O Flamengo dominou o Cruzeiro, aliás, o Palmeiras no Maracanã, e foi dominado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque. E amanhã tem pelo Brasileirão, amanhã não, no domingo, tem no Brasileirão o jogo no Maracanã. No jogo de ida foi 0-0, um jogo melancólico lá no campo do Palmeiras. Tá certo, Luanzinho? Rodada número 22. O Fortaleza, o Criciúma, o Fortaleza que também já está olhando para a liderança. O Cuiabá com o Grêmio, o Cruzeiro com o Atlético Mineiro, o Vasco com o Fluminense, o Corinthians com o Red Bull Bragantino, o Juventude com o Botafogo, Bahia com o Vitória, o Flamengo com o Palmeiras, o São Paulo com o Atlético Goianiense, o Internacional com o Atlético Paranaense. Rosé, nessa rodada a gente tem o destaque o Palmeiras e o Flamengo e Palmeiras, mas tem Vasco e Fluminense, um clássico, né? Esse classificamento tem Cruzeiro e a equipe do Galo, e tem também, Juan, mais um clássico, é o Bavi sensacional, show de bola. E a gente vai ver o que vai acontecer nessa rodada, mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro, lembrando que nós já estamos no retorno. O Juan, a Série C, a gente teve um jogo atrasado pela 5ª rodada e nós tivemos o fechamento da rodada número 16. Lembrando, Juan, que tem alguns times ainda que tem jogo atrasado. Já a gente olha, não, Juan, não tem. Tá fechado, todo mundo 16 jogos, só faltam 3, Juan, para a gente conhecer os 8 times classificados e os 4 que irão jogar a Série D do próximo ano. O Juan vai atualizar primeiro os resultados. O Ipiranga 1-0 no Caxias do Sul, jogo atrasado da 5ª rodada, era o único jogo atrasado que faltava. O Remo 1-0 na Aparecidense, o Ferroviário 1-1 com o Sampaio Corrêa, para acabar a primeira fase. O Ferrinho que está mal e certamente está na Série D do próximo ano. Sim, o Albercinho está lembrando aqui que o Fortaleza pode assumir a vice-liderança no jogo de amanhã, exatamente. O João entra em campo amanhã, se ganhar, dorme na 2ª colocação e vai depender do resultado do Flamengo, que joga em casa com a equipe do Palmeiras. O Juanzinho, com isso, a gente tem a classificação, Juan, da Série C. Nesse momento, Juan, a classificação da Série C, a gente tem o Botafogo, né? O Belo é o líder, o Atlético é o segundo, Juan, sempre brigando ali, o São Bernardo é o terceiro, o Ferroviário é o quarto, Ferroviária. O Volta Redonda é o quinto, o Ipiranga é o sexto, o Londrina é o sétimo, e o Remo, rapaz, e o Remo é o 8º, ainda brigando, o Figueirense na 9ª, Tombense na 10ª, o Náutico na 11ª, o Floresta aparece na 12ª colocação, com 18 pontos, nesse momento, 18-22, 4 pontinhos atrás do G4, mas só faltam 4 rodadas, então é muito difícil, só faltam 3 rodadas, exatamente, o ABC é o 13º, Confiança 14º, o CSA é o 15º e o Caxias, Juan, fora da zona da degola, é o 16º. Dentro da zona da degola está o Sampaio Corrêa, em 17º, aparece 18º, o Ferroviário é o 19º. E eu vou dizer, já o Juan vai falar os jogos desse final de semana. Se o Ferrinho não ganhar nesse final de semana, o Ferrinho vai cair, porque vai ficar faltando 2 rodadas, um jogo em casa e outro fora. Então, ele não vai mais depender apenas de suas forças. A situação do Ferroviário é muito complicada. O Lanternão já rebaixado é a equipe do São José, o Zequinha, está já rebaixado para a 4ª divisão. A rodada número 17, Juan, conhecida também como a antepenúltima, começa, aliás, acontece todo nesse final de semana, né? Os jogos no sábado, domingo e 2 jogos na segunda. O Confiança com o Remo, o São José com o São Bernardo, Caxias com o Ferroviário, Ferroviário com o Atlético Clube, o Figueirense com o Londrina, o Aparecidense com o Vitória, com Volta Redonda, Vitória já está almejando lares mais altos, o Tombense com o CSA, o Náutico com o Botafogo da Paraíba, o Sampaio Corrêa com o ABC e o Floresta com a equipe do Ipiranga. O São José, com esse rebaixamento, ele se torna, não é que ele se torna, todos os times de Porto Alegre agora já foram rebaixados pelo menos uma vez na história.
É verdade. O Juanzinho, o compadre Valdemir está dizendo aqui que esse clássico nesse momento não é legal. Depende, né? Depende. O Fluminense vem de uma recuperação muito grande. Não é isso, Juan? 4 vitórias seguidas. Tirando a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil ele acabou empatando e perdendo para o Juventude, mas contra o Brasileirão, ele vem de 4 vitórias seguidas. Então o clássico pode barrar essa sequência, né? Porque o Vasco também vem num bom momento, esteve já lá embaixo, mas deu uma recuperada legal. Mas é tal coisa, se ganha o clássico, aí embala de vez, né? Para ir jogar as oitavas de final com o Grêmio. Lembrando que a Libertadores já acontece os jogos de ida no próximo meio de semana. Então acredito que nesse momento vai ser um jogo. Esse jogo será no Engenhão, Juan, no Engenhão, pois o mando é do Vasco da Gama. Ô Juanzinho, e o Alberto está dizendo aqui que o Ferroviário está com a passagem comprada, já está quase com a passagem garantida, quase garantida, só falta carimbar mesmo. Tá certo? Quando a gente compra uma passagem que vai viajar, Juan, precisa do carimbo, tá certo? Então, só a empresa carimbar aqui pro Ferrinho e ir para a 4ª divisão, onde foi campeão no ano passado, tá certo? Pois é, então, muito ruim a situação do Ferroviário. Pois é, a melhora do Fluminense é nítido, né? Depois que o Thiago Silva chegou, não tomava gol, acabou tomando, né? Até me surpreendi, achei que o Mano ia colocar só time reserva na Copa do Brasil, mas ele acabou colocando quase todo mundo e o Fluminense acabou sendo derrotado, né? Aliás, eliminado. Estava sendo derrotado, teve forças para buscar o empate, mas não conseguiu classificar. Já já a gente fala da Copa do Brasil. Tá certo, Anzinho? O Alberto está lembrando que o Fluminense dá para escapar. Dá sim, o Fluminense estava praticamente rebaixado, mas com essa melhora aí, com certeza o Fluminense não vai ter problemas nesse segundo turno. Vai ficar, acredito, ali no meio da tabela, ainda briga por alguma coisa, porque o time melhorou demais. Tá certo, Anzinho? Então, Série C passado a limpo, a Série D do futebol brasileiro tem jogos no sábado e no domingo, 4 jogos sábado e 4 domingo, Juan, valendo pelas oitavas de final. Lembrando, quem passar aqui, Juan, passando mais um mata-mata, estará na 2ª divisão, aliás, na 3ª divisão do próximo ano. Vamos torcer para o Iguatuzinho, Juan. O Altos do Piauí com 13, o Inter de Limeira com Nova Iguaçu, a Portuguesinha do Rio com Maringá, o Manaus pegou a equipe do Iguatu, Manaus que já é acostumado com a Série C, então o candidato forte, o Brasil de Pelotas com o Brasiliense, o Cianorte com o Anápolis, o Itabaiana com o Porto Velho, Itabaiana que eliminou o Atlético Cearense e o Retrô com a equipe do Manauara. O padre Valdemir está lembrando que o Remo, né? O Remo que melhorou, e realmente, né? O Remo teve na zona da degola, né? E vem de uma recuperação, o Remo que tem lá o Ribamar que é o homem gol lá do Remo, tá certo? Então vamos acompanhar aí, tem 3 rodadas. O Paysandu está na Série B, então o Remo também quer sair dessa confusão da Série C e voltar para a Série B do futebol brasileiro. A gente tem, Juan, 2 jogos valendo também pelos jogos de volta do nosso manjadinho, 3ª divisão. Se bem que o Quixadá ganhou de 5-0, já está garantido, Juan. Sport Limoeiro com o Crato, Quixadá com o Terrimar, um jogo que já está garantido porque ganhou de 5-0 fora de casa. Exatamente, é apenas uma formalidade. O Juanzinho está terminando também a primeira fase do Brasileirão Sub-20. A gente teve rodada, Juan. Cruzeiro 2-0 no América Mineiro, o Ceará perdeu 2-0 para o Flamengo, resultado que para mim tira a chance do Ceará de conseguir a vaga entre os 8. Acredito que o Ceará está eliminado. Com essa derrota ontem para o Flamengo em casa, só faltam 3 jogos, está eliminado. O Corinthians perdeu de 3-0 para o Atlético Mineiro, o Botafogo 3-2 no Santos, o Fluminense 2-1 no Palmeiras, o Goiás 2-1 no Atlético Goianiense, o Bragantino perdeu de 1-0 para o Inter, o Bahia 0-0 com o Atlético Paranaense, o Grêmio perdeu de 2-1 para o Fortaleza, o São Paulo 2-2 com a equipe do Cuiabá. Lá também é igual a Série C, classificam 8 nesse momento, é o Cruzeiro, o primeiro, o Grêmio é o segundo, o terceiro é o Flamengo, o quarto é o Atlético Paranaense. Lembrando, Juan, que os 4 primeiros, as quartas de finais e a semifinal é só um jogo, então os 4 primeiros colocados, eles têm vantagem, tá certo? Vantagem de decidir em casa. O quinto é o Cruzeiro, o sexto é o Fortaleza, o sétimo é o Goiás e o Fluminense aparece na 8ª colocação, vem de recuperação também. Nesse momento, eu estaria dando Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Goiás, Flamengo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro, lembrando que os 4 primeiros decidem em casa em jogo único. E o Ceará está nesse momento a 4 pontos do G4. Exatamente, João. Acredito que não dá para classificar no G8. O Rosinho, a gente teve jogo de volta da Copa do Brasil e a gente conhece os 8 times classificados para as quartas de final, sorteio próxima semana. O Goiás 0-0 com o São Paulo, o Grêmio 0-0 com o Corinthians, perdeu de 1-0. O Goiás 0-0 com o São Paulo, o Grêmio 0-0 com o Corinthians, só precisava ganhar
esse jogo estava nas quartas. Nas quartas. Mas acabou que não ganhou, perdeu nos pênaltis. O Fluminense deu a 2 com o Juventude. O Palmeiras 1-0 no Flamengo. O Atlético Goianiense, Atlético Mineiro 3-0 no CRB, o Bahia 1-0 no Botafogo, Red Bull Bragantino perdeu de 3-2 para o Atlético Paranaense e o Vasco 1-0 no Atlético Goianiense. Pois é, Juan, num jogo horrível, né? O São Paulo classificou 0-0 no jogo, tinha sido 2-0 para o São Paulo classificado. O Grêmio, Juan, ele empatou 0-0 com o Corinthians, no campo do Corinthians, e empatou 0-0 também lá em Curitiba. Então, nos pênaltis deu Corinthians, o Fluminense a gente já falou, né? Tinha perdido para a equipe de 3-2 do Juventude, estava perdendo 2-0 em casa, acabou buscando o resultado. Faltou um golzinho ali para ir para os pênaltis. Então o Juventude classificado. O Flamengo ganhou 2-0, massacrou o Palmeiras e a gente pode dizer que foi massacrado lá. O Palmeiras só fez um gol, então saiu nos 180 minutos, 2-1 Flamengo classificado. O Galo Mineiro, Juan, tinha empatado 2-2 fora de casa, então ganhou de 3-0, ganhou fácil. Então classificou o Galo Mineiro. O Bahia tinha empatado 1-1 com o Botafogo fora de casa, ganhou 1-0, classificou o Bahia. E o Atlético Paranaense, o único time a classificar com 2 vitórias. Tinha ganho 2-0 em casa e ganhou 3-2 fora de casa. O Vasco tinha empatado fora de casa com o Atlético Goianiense e ganhou 1-0. Então o Vasco classificado. Então agora o sorteio. Próxima semana vamos colocar no mesmo pote, Juan, no mesmo pote, São Paulo, Corinthians, Juventude, Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Eu não fico em cima do muro, as bolinhas são viciadas, para mim, da Flamengo e Atlético Paranaense na próxima rodada da Copa Milionária do Brasil. Eu acho que da Flamengo e Bahia. Ô Juanzinho, tem time aí querendo pegar o Juventude, né? Mas o Juventude não é essa galinha morta como muitos estão pensando aí não, tá certo, Juanzinho? Ô Juan, na Argentina a gente teve o fechamento da 9ª rodada da Liga Profissional da Argentina e já iniciou a 10ª, Juan. O Argentino Júnior empatou em 0-0 com o Sarmiento Junín. O Platense perdeu de 1-0 para o Banfield. O Ginásio La Plata perdeu de 1-0 para o Rosário Central. O Riestra 1-0 no Central Córdoba. Desse campeonato argentino, digamos, exótico. Juanzinho, já são 9 rodadas e o líder é o Huracan. O Huracan na liderança dessa competição, o Boca e o River Plate numa situação muito difícil no momento. A gente tá rolando também, Juan, na Argentina, só que lá é jogo único, as oitavas de final da Copa da Argentina. Já teve um jogo e agora aconteceu outro, só faltam 6 confrontos. Jogo esse que o Vélez ganhou de 3-1 da equipe do São Lourenço, está classificada à próxima fase. E vamos ter uma revanche agora sim. Dá um frio na espinha, né? É sim, muita emoção na Copa Milionária do Brasil, tá certo? Esse sorteio da próxima semana, acredita, Albercinho, que já coloque os adversários das quartas de final e o chaveamento até a final. Então, quem passar nas quartas de final já sabe quem vai enfrentar na semifinal. Ô, Rosinho, futebol europeu já começou hoje a Eredivisie, já começou a Primeira Liga de Portugal. Alguns campeonatos mais fracos já tinham começado, mas os principais começam no próximo final de semana. Mas amanhã já tem a Supercopa da Inglaterra no Wembley, Juan. Quem contra quem? Quem ganhou o quê, Juan? Manchester City, campeão da Copa da... Não, campeão da Premier League, Manchester United, campeão da Copa da Inglaterra. Se não, ia ser um City contra City, mas não dá. E eu acabar puxando o Arsenal, que foi o vice. Juanzinho. Então, na Europa tá rolando as fases preliminares também da Conference League, muitos jogos eliminatórios, da Liga Europa também, e da Champions League, Juan. Da Champions League a gente teve jogos de ida. Quem ganhou os resultados da terça-feira, Juan? Karabakh perdeu 2-1 para o Ludogorets, o Malmö 2-2 com o PAOK, o Midland 2-0 no Ferencváros, o Dinamo de Kiev 1-1 com o Rangers, Sparta Praga 1-1 com o Steaua Bucareste, o Lille 2-1 com o Fenerbahçe e o Salzburg 2-1 no Twente da Holanda. O Slavia Praga 3-1 no União Saint-Glycose, o Slovan Bratislava 2-0 no Apoel e o Jagiellônia perdeu de 1-0 para o Bodo Glimt. Confronto que já está decidido é Dinamo Zagreb e Young Boys. Um desses dois vai para o grupão de 36 times da Champions League. Juanzinho, tá aí. Já chegando no final do bate-bola, a gente agradece ao nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook e também no YouTube. O Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, curte o nosso programa no YouTube. E hoje, graças a Deus, com alguma dificuldade, está dando para fazer ao vivo. A gente está fazendo só gravado, porque a internet realmente é muito ruim. O Rosinho, a gente teve, agora falando de Jogos Olímpicos, as semifinais, elas aconteceram na terça-feira, de forma surpreendente. O Brasil goleou a Espanha e está na final, vai disputar o Ouro Olímpico amanhã, Juan. Contra quem o Juan vai atualizar os jogos das semifinais? Estados Unidos 1-0 na Alemanha,
após prorrogação, e o Brasil 4-2 na seleção espanhola, atual campeã do mundo. De forma surpreendente, né, Juan? De forma surpreendente, com isso, o Brasil vai disputar o ouro olímpico, né? O Brasil que está em mais uma final, depois de 12 anos, o Brasil está numa final de Jogos Olímpicos, tá certo, Juanzinho? E a gente teve já, né, os dois perdedores, a Espanha perdeu para o Brasil e a Alemanha perdeu para os Estados Unidos. A gente teve hoje uma disputa da medalha de bronze. A Espanha acabou perdendo de 1-0 para a Alemanha. Tá aí, a Espanha acabou perdendo, né? Perdeu para o Brasil, era candidata a ganhar o ouro, perdeu para o Brasil e na disputa do bronze perdeu para a Alemanha. E amanhã, a partir das 12 horas, Brasil e Estados Unidos, jogão de bola, tá certo? No masculino, Juan, quando a gente fez o programa de segunda-feira, a Espanha já tinha ganho de 2-1 do Marrocos e a França estava ganhando na prorrogação 2-0 do Egito e realmente foi 2-0. No jogo foi 1-1. No jogo foi 1-1 e na prorrogação deu a França na semifinal. E hoje, Juan, ontem teve a disputa do ouro, do bronze, os dois times da África. Antes, vou mandar um abraço para meu amigo Raí Alves, ele que é jogador do Barras do Ingá, autor do primeiro gol do Terrão na categoria aspirante, um gol de belíssima feitura na abertura do Terrão lá na Águas Belas. Grande Raí Alves, que ele falou que qualquer dia vem bater uma bolinha com a gente aqui na Areninha, às quartas-feiras, que é o dia destinado aos veteranos, Juan. E a disputa do bronze, quem ganhou no futebol masculino, Juan? O Egito acabou perdendo de 6-0 para o Marrocos que se prova mais uma vez uma grande seleção, a maior seleção da África, sem dúvida alguma, atualmente, historicamente, e com certeza uma seleção que pode brigar de ponta a ponta com as grandes. E a disputa do ouro, Juan, hoje a França fez 1-0 e em 10 minutos a Espanha virou 3-3. No segundo tempo, a França fez 3-2 e nos acréscimos, Juan, acabou empatando. Foi para a prorrogação, na prorrogação 2-0 Espanha campeã olímpica no futebol masculino. E a Espanha, medalha de ouro no peito, tá certo? Na casa do rival. Juanzinho, tá aí. E amanhã a gente tem, né, a disputa do feminino, tá certo? Então, Juan, a gente chegando no final de mais um bate-bola, mais uma vez, agradecendo nossos amigos que curtem no Facebook e também no YouTube. Então, final de semana vamos ficar atento, principalmente mais uma rodada da Série A, Série B, né? O Ceará joga na segunda-feira, fechando a rodada número 20. A gente vai hoje finalizar com o hino do Botafogo, né? O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, foi eliminado na Copa do Brasil. Nós vamos fechar com o hino do Botafogo de Futebol e Regatas. E na próxima segunda-feira, se Deus quiser, a gente retorna com mais um bate-bola. Vamos falar, lógico, muito do jogo do Cruzeiro e das competições, João, das competições do futebol amador que acontece na nossa região, Copa Alves Ferreira, Copa Zé Regina, Copa Região da Lagoa do Serrote, e também vamos talvez, João, já trazer os possíveis confrontos da primeira rodada do primeiro campeonato que acontece aqui na Areninha, a organização do Elvis e do Dedé, e nós do bate-bola, com certeza vamos falar. Nós do bate-bola vamos não é fazer a cobertura, né? A gente vai fazer a divulgação de tudo que acontecer nessa grande competição, tá certo? Um abraço, até segunda-feira com mais um bate-bola.